Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu trago pessoas para contar sua história sobre empreendedorismo, estratégias, desafios e o que elas fazem para crescer no mundo dos negócios. Nosso objetivo é te mostrar que é possível gerir, vender, escalar negócios na área da saúde e que você pode construir a sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a Carol Magalhães, uma super amiga que é médica, empresária, CEO do Instituto Carol Magalhães, nutróloga, e hoje vai contar pra gente um pouco da história dela. Vai ser um papo de médica para médica, de empresária para empresária, né, Carol? Vai ser uma delícia. Isso aí, tô muito feliz de te receber. E eu sempre começo os nossos episódios com uma pergunta, uma frase, e a Carol escolheu essa resposta. Nessa vida eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Essa pergunta ela escolheu para definir a jornada empreendedora dela com uma frase. Carol, por que você escolheu essa frase? Eu acho que essa frase me define, Lê, como empresária, mas como pessoa. Eu aprendi a ser resiliente, né? Então, eu entendi que desistir não é uma opção. Então, eu não enxergo as coisas que saem fora do meu controle ou que não dão tão certo como uma sensação de, eu perdi. Eu só aprendi uma maneira nova de não fazer, agora é só testar uma forma nova de fazer dar certo. É isso aí. Então, ou você ganha porque deu certo, e se não deu certo como você planejava, eu aprendi. Você aprendeu e ganhou Ganhei todas de as formas. Exatamente. Fantástico. E uma pergunta que essa eu acho que eu ainda não sei, porque a gente é amiga e sabe muita coisa, mas essa eu acho que eu ainda não sei. Você sempre quis empreender ou foi alguma coisa que aconteceu por necessidade? Não foi por necessidade, mas nunca quis. O mais engraçado, eu tava pensando isso hoje, Como vindo assim? pra cá. Aconteceu por quê, então? Meu pai é empresário. E aí, eu sempre falava assim, eu não quero ser empresária, eu tenho pavor de viver dentro de um escritório e ter uma vida de empresária e funcionário e conta, então eu vou fazer o mais diferente possível, eu vou ser médica. Corta pra gente hoje descobrindo que pra ser médica tem que ser empresária. Então, assim, eu descobri, amadurecendo, que pro meu consultório, né, ter sucesso, que pra eu ser uma médica de sucesso, chegar onde eu queria, eu ia ter que aprender sobre empresa, sobre gente e sobre vendas. Aí, adivinha o que o meu pai era? Empresário e vendedor. Eu falo, gente, assim, na vida, quando as pessoas falam assim, eu tenho um filho, o que você quer que seu filho seja? O que seu filho vai estudar? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro. Quem é que fala, meu filho vai ser vendedor, meu filho vai ser empresário? Parece que são profissões que as pessoas nunca sonham ou nunca desejam. E eu acho que são as únicas profissões que podem proporcionar o melhor futuro pra gente, de todas as formas, né? Muito. Você tá, assim como eu, você tá inserida em vários ambientes com empresários de sucesso de outras áreas, que ajuda muito a puxar a gente para cima, né? A enxergar o mundo dos negócios de outra maneira, porque a faculdade de medicina não ensina isso. E aí, estando lá no meio dessa galera, eu pensei, caraca, os professores estão ensinando errado. Tem que falar assim, querido, seja empresária, seja empreendedor, tem uma indústria. Esse negócio de ser médico e advogado, tá com nada. Não tá com nada, A gente é um peixe muito pequeno quando você tá no meio dessas pessoas. E assim, a gente, até enquanto médico, a gente deveria aprender sobre pessoas e como entender e como se comunicar melhor, porque isso, eu não tô nem falando aqui da questão empresária, mas é um conteúdo que deveriam ensinar na nossa formação. Porque basicamente o que a gente faz é lidar com pessoas. E a gente só consegue ajudar de fato o nosso paciente se a gente se comunica com ele, entende ele da melhor forma. E eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode aprender enquanto empresário é sobre pessoas. Sim, eu Isso costumo também dizer... não tá na nossa pauta. Eu costumo dizer para as minhas mentoradas, inclusive, o seguinte, que o médico ele é um especialista em pessoas, especialista em gente, independente de qual seja a sua especialidade. Um bom empresário também. Tem que ser especialista em gente, tem que saber gerenciar a equipe, cliente, funcionário,
Então, de qualquer maneira, a gente estava no caminho certo, Lê. A gente só não sabia. Eu não sabia. E na verdade, Carol, assim, eu acho que os médicos, eles confundem muitas coisas. Os médicos, eles já são vendedores, eles já estão vendendo, porque se você hoje não vende enquanto empresário, se você não está na clínica e vende uma consulta particular, um programa de tratamento, você está vendendo a sua hora no plantão, você está vendendo a sua hora no hospital, numa cirurgia, para o convênio, mas eles estão vendendo. Todo mundo está Na vendendo. verdade, eu cheguei à conclusão que todo mundo é um vendedor. Aí vou dar um exemplo para o médico que acha que ele no plantão não vende. Quando você atende um paciente e viu que ele está doente, que por algum motivo ele precisa ficar internado para tratar aquela doença, você precisa vender para ele aquela internação. É porque o médico acha que vender é fazer a pessoa passar o cartão. Exato. Mas a gente que já está nesse jogo sabe que vender é fazer a pessoa tomar uma decisão. Exato. Passar o cartão ou não é só uma consequência, porque na verdade o seu paciente ele vai passar o cartão, seja na sua clínica, seja na farmácia, seja no hospital se ele for fazer uma cirurgia, ele vai passar, seja no convênio, ele vai passar de alguma forma. Agora, se você faz uma consulta, não olha na cara do seu paciente, não se conecta com ele, não se envolve com o problema dele e passa para ele uma receita e ele sai da sua clínica e rasga, sai do seu consultório, sai da enfermaria e rasga, ele não comprou a sua proposta para ele. Ideia de tratamento. A sua ideia de tratamento. Então a pessoa sai dali e fala assim, não vou esse médico nem olhando na minha cara, não vou fazer isso aqui. Então assim, a gente deveria aprender na faculdade não só sobre trabalho científico, fisiologia, né? A gente deveria aprender sobre gerenciamento de emoções, gerenciamento de equipe, sobre comunicação. Se eles não quiserem falar de vendas na faculdade, deveria falar sobre comunicação. Como fazer uma comunicação assertiva. Como me conectar com as pessoas. Como convencer as pessoas a fazer aquilo que elas precisam clínica. fazer. Eu tenho um livro, não sei se ele tá por aqui. Acho que não, mas eu tenho um livro de comunicação clínica. Porque isso é básico, né? Deveria, inclusive... E a gente aprende o contrário, porque na faculdade a gente aprende a falar difícil. Então você aprende termos médicos, quando você vai passar visita, falar com o seu professor, preceptor, você tem que se comunicar só em termos médicos, o paciente que está no leito fica confuso, porque ele não sabe o que a gente está falando. Então a gente na faculdade desaprende a se comunicar com as pessoas. Aí quando sai, você tenta achar a sua comunicação de novo para falar numa linguagem que o seu paciente, que o seu cliente consiga entender. Às vezes teve uma vez que eu fui gravar uma live com um mentorado e ele falava tão mediquês que eu tinha que traduzir na live no Instagram, porque eu sabia que as pessoas que estavam ali acompanhando não iam entender, né? E depois eu até no nosso encontro passei esse toque para ele. Porque a gente, para eu conseguir, a comunicação, ela não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, para o meu paciente entender o que eu quero que ele entenda, eu tenho que ir no nível de entendimento dele. Não adianta ter todo o conhecimento. Eu falo, gente, o nosso paciente, ele não quer saber o conhecimento técnico que a gente tem. Ele só quer confiar em você. Quer confiar em você, quer entender o que você faz. Exato. Eu aprendi isso relativamente rápido, porque logo que eu saí da faculdade eu fui trabalhar no SUS. Então o nível de entendimento dos meus pacientes não era tão alto assim. Sim. E eu tinha 2 problemas graves de comunicação. Eu falava miando, então eu falava muito baixo, com uma voz muito fina. Então você ia falar comigo e eu ficava assim, oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer a sua consulta. Aí o paciente ficava tipo, às vezes não ouvia mesmo, às vezes era um idoso, ele não estava ouvindo o que eu estava falando. E aí eu saí recém-formada, né, querendo ser chique, usando todo o meu mediquês para achar que aquilo ia me trazer autoridade, já que eu era super novinha. Sim. E só trazia ruído e confusão, os pacientes não entendiam e às vezes eles iam perguntar para a enfermeira o que é que eu estava falando e o que é que eles tinham que fazer. E aí eu acho que no primeiro mês eu me toquei e falei, tá, acho que não tá funcionando, assim, não vai rolar. E fui ajustar essa comunicação. Então, fica a dica aí para você, colega médico. Você precisa falar a linguagem do seu cliente, não do seu colega, tá? Mediquei, você fala ali na hora de apresentar uma palestra, mas se você tá falando com o seu cliente final, por favor, fale português. Quanto mais simples de entender, melhor. Sim. Independente se é na consulta na sala, cara a cara, ou se é numa
rede social, numa internet, ali Principalmente na porque às rede vezes a gente social. pensa assim, eu vou ser julgado pelo colega. Ele vai falar assim, Quem nossa, nunca? né? Quem nunca? Eu vou ser julgado. Só que você não tá ali pra falar pro seu colega, você tá ali pra ajudar pessoas com conhecimento, porque tem isso também. A gente se comunica e se posiciona na internet não só com o intuito de vender, porque é a minoria das pessoas que seguem a gente que vão de fato comprar da gente. Mas a gente consegue ajudar a melhorar 5%, 1% na vida daquela pessoa com conhecimento, com informação, já é fantástico. Então é para isso que a gente se comunica nas mídias sociais, não apenas para vender, né? Isso que você falou, Lê, me lembrou uma história. Quando eu comecei a postar no Instagram como médica, acho que em 2018. E aí, assim, fui super sacaneada. O pessoal que trabalhava comigo fazia print das minhas postagens. A blogueirinha. Mandava no grupo, né, dos plantões, zoando e tal. E eu lembro que eu só pensava assim, cara, não é pra eles. Eu não conhecia o termo público-alvo, mas eu sabia que não era com eles que eu tava falando, então eu tinha que falar de uma maneira que as pessoas pudessem entender. E uma das primeiras mensagens que eu recebi foi de um rapaz que ele era chapeiro de padaria, o cara que faz lá o nosso pão na chapa, Sim. faz as coisas. E ele falou assim, nossa, doutora, eu gosto muito de seguir o seu Instagram, porque eu tô aprendendo várias coisas sobre a minha saúde e eu não tenho plano. Então, só fazendo o que você tá falando, eu já tô me sentindo melhor, eu comecei a emagrecer, porque eu sou chapeiro, então eu só comia lanche. Cara, foi o suficiente pra eu entender que assim, tô no caminho certo, tô no caminho certo. Exato. É isso. É sobre isso, né? Exato. Então, assim, tem vários porquês da gente fazer o que a gente faz, mas quando você começa a ter um entendimento que vai além do poder da sua comunicação, do poder que é vender, convencer, ajudar o outro a tomar decisão, como é difícil para as pessoas tomarem decisão. Outro dia eu tive uma informação que eu fiquei, assim, assustada. A gente toma 35 mil decisões por dia, sem querer tomar decisão. As pessoas não querem tomar decisão e mesmo assim a gente toma infinitas decisões por dia. Se for mãe, deve dar umas 45 mil. Deve dar umas 45 deve mil. Ser a mais. Porque tem as suas e a as minha, do marido, a da filha, né? E imagina a pessoa ter que tomar uma decisão que é relacionada à saúde dela. E às vezes a gente pensa, é sobre dinheiro? Não é, porque para você médico não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro que você não está investindo em educação empresarial. Não é sobre isso. É sobre medo, é sobre insegurança. Será que vai dar certo? Será que se eu investir eu vou conseguir ter o resultado que ela tem, que o outro tem? Ai, será que vão me julgar porque eu vou começar... Será que é pra mim? Será que é pra mim? Eu vou começar a faturar mais na minha clínica, eu vou começar a ter mais paciente, meu Instagram vai mudar, as pessoas vão me ver. Não é sobre dinheiro. Então, muitas vezes, para o nosso paciente também, não é só sobre isso. É sobre ele sentir confiança, ele sentir que tem alguém que vai caminhar junto com ele naquele desafio, naquele problema, que ele vai poder contar. Então, na verdade, a gente aprende o contrário na nossa formação. Não se envolva, não dê demais para o seu paciente. É você que sabe, é você que decide. Não dê proximidade, né? E quando você vê... Eu não sei você, mas eu sou amiga dos meus pacientes, minha filha. Eu já fui convidada para casamento. Ontem eu tava no aniversário de casamento, de uma paciente. Aniversário de casamento. Eu gosto de comunidade unida. Eu gosto, a minha galera é unida, a gente faz evento junto, eu gosto de unir os pacientes, eu gosto deles se encontrarem para se conhecerem. Eu acho muito legal quando os meus pacientes ficam amigas por conta de um evento, e aí às vezes eu vejo no Instagram uma comentando na postagem da outra. Aí eu tenho uma paciente que é biomédica, e aí eu vi uma outra paciente minha que foi fazer algum procedimento com ela, e eu falei, tá todo mundo ali, né? Eu brinco que a gente criou um ambiente dentro da minha clínica que é estilo a Caverna do Dragão. Depois que você entrou ali naquele ecossistema, você nunca mais consegue sair. Não sai, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E do que a gente estava falando, Lê, eu trabalho com emagrecimento, você também. Então, todo mundo trabalha com emagrecimento. Se você não sabe... Deveria, né? Deveria. Mas olha só, você é um vendedor. Porque quem trabalha com emagrecimento, você passa o dia inteiro convencendo a pessoa a abandonar coisas que ela ama e a começar a fazer coisas que ela odeia. Se você não for um bom comunicador e se você não conseguir
se conectar com a pessoa para poder convencer ela de adotar essa mudança de estilo de vida, você não faz nada. Exato. Porque independente da proposta de tratamento que você vai passar para ela, do medicamento maravilhoso que ela vai usar, se ela de fato não estiver disposta a mudar coisas na vida dela, na rotina, essa mudança e resultado vai ser temporário. Depois, exato, a ela gente perde passa tudo o dia inteiro se comunicando e a gente passa o dia inteiro convencendo as pessoas a mudarem a maneira que elas levam a vida. Sim. Não tem como a gente não se tornar boa vendedora. A gente vende estilo de vida todo dia. Eu lembro de uma história que me marcou muito. Eu estava num plantão com uma amiga cirurgiã, na época de faculdade ainda. Eu sonhava na época em fazer cirurgia e ia acompanhar ela de fim de semana nos plantões, e a gente estava numa emergência e chegou uma pessoa, um homem com uma hérnia encarcerada, e tinha que fazer uma cirurgia de emergência. E não teve quem convencesse ele, porque ele era evangélico e acreditou que Deus ia resolver aquele problema e que ele deveria voltar, ir para a igreja, receber uma oração lá, mesmo a gente explicando tudo, que a gente não poderia dar alta, enfim, né? Ele evadiu do hospital e foi embora. E aí pensa no nosso papel enquanto médico. O que a gente falhou ali? Não fomos bons vendedores. A gente não teve a capacidade de se comunicar, de entrar no mundo dele, que era um mundo no que ele acredita, qual é a fé dele. Então, se eu falar assim, essa aqui é a salvação que Deus está mandando para você, é a ajuda que Deus... Exato. Não falamos desse jeito. E eu me coloco no meio, porque eu também não falei se talvez em vez de falar razões técnicas, você tivesse falado assim, olha, seu fulano, eu acredito que Deus me colocou aqui por um motivo. Que bom que você veio parar nesse hospital e que hoje não era para eu estar aqui, mas eu tô para poder fazer a sua cirurgia. Eu acredito que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa. Eu tô aqui para te ajudar. Exato. Provavelmente você teria convencido e talvez teria salvo a vida dessa pessoa. Que é a questão de como vender, como se comunicar, como entender. Então, assim, todo esse processo que a gente fala de conhecimento empresarial, de educação empresarial, inclusive você estava falando, né? A gente não aprende isso na faculdade. Mas mesmo se fosse uma pós-graduação também, tem muita coisa que a gente só aprende com quem vive. E os nossos professores de faculdade, eles são acadêmicos. Às vezes, nem atender, eles atendem. Os que atendem são os nossos professores do internato, mas aqueles da cadeira básica, eles nem atendem pessoas. Então, a gente passa muitos anos da nossa formação com professores que não lidam com pessoas que no cuidado. Falta para eles o campo de batalha, né? Então, você está ali, você está na teoria, você tem toda a teoria, mas você não tem o campo de batalha, você não sangrou aonde a gente vai sangrar. Na prática, a teoria é outra, né? Com certeza. Qualquer pessoa, quando se forma e cai no seu primeiro plantão, você vê que não estava escrito isso no meu livro. Não tinha isso, e agora? Tipo isso, não estava escrito em lugar nenhum do livro que um paciente que ia chegar para uma cirurgia emergencial ia simplesmente virar as costas e ir embora e deixar você, tipo... Eu vou resolver isso na minha igreja, uma cirurgia de emergência de risco de vida. Não tem isso na aula. Não tem. Exatamente. E, Carol, assim, qual foi o maior choque que você teve quando você começou a empreender na medicina? Alguma coisa que você não esperava de jeito nenhum, assim, que fosse acontecer na sua vida de empresária, médica? O que te chocou, assim, que você não esperava? Olha, a primeira coisa que me chocou, eu vou falar, hein, talvez a gente seja derrubado por isso. Não foi como empresária, foi descobrir como os hospitais e os convênios tratam os pacientes como número. Eu vejo muita gente falando assim, a mercantilização da medicina, falando do consultório particular, que nós somos marqueteiras, que nós somos marqueteiros, mas ninguém fala que quando você vai trabalhar em hospital, você tem meta de internação. E se você não bate, você é um mau médico. Então, existe um submundo ali, né, a deep web da saúde hospitalar, em que os médicos são empurrados para internar pacientes que não precisariam, que poderiam tentar. Para não internar quando precisa. E para não internar quando precisa, se o convênio dele não for vantajoso ficar internado naquele hospital. Isso definitivamente foi a coisa que mais me chocou na minha jornada médica. Foi descobrir esse lado sujo e aí ver todos os dias pessoas atacando o que a gente faz, atacando quando a gente fala de vender,
sendo que a maneira que a gente tem para vender é atender melhor o paciente, é conversar mais, É um encantamento. encantar, tratar ele melhor, entender melhor o que ele quer e o que ele precisa. E a gente sabe que por trás dos panos, o que acontece nos hospitais por aí é uma tristeza. E parece assim, o médico que é vendedor e que assume isso, eu falo, eu sou vendedoctor. Vendedoctor. Amei. Gostou? Pode usar, Carol. Eu sou vendedoctor. O médico que assume isso, muitas vezes ele é criticado por colegas médicos e às vezes tem hater, até paciente que não entende, que fala, nossa, não sei o quê. Aí se for SUS, você atende? Se for de graça, você atende? Mas, gente, nem o SUS atende de graça. A gente paga, nós todos aqui pagamos pelo SUS. Nada no mundo é de graça. E o médico que está no SUS recebe um salário. Eu já fui médica do SUS, eu exato. era paga, eu não estava ali por filantropia. Não é ONG, existe, né? Podemos fazer e fazemos, mas o trabalho, porque o médico também tem as contas dele para pagar, ele come, ele dorme, ele bebe, ele faz tudo igual a outras pessoas. Tem gente que acha que médico é ET, é um bom samaritano, é qualquer outra coisa menos ser humano, né? Se até um padre recebe um salário, por que a gente não ia receber? Exatamente. Mas no Einstein, você já viu como é embaixo do Einstein? É só lojinhas de convênio, uma do lado da outra. Então, tudo é mercado, vendas. No hospital isso acontece. Uma enfermeira nossa aqui da clínica, ela tem pedra nos rins e ela é completamente assintomática e sempre que ela tem algum movimento da pedra, ela tem infecção de urina que evolui para pielonefrite porque ela não sente nada. Daí, quando a gente descobre, ela já tá com 40 de febre e o quadro todo complicado. Ano passado, mais ou menos, não sei se foi outubro, novembro, ela teve uma crise, aí foi pro hospital, ficou internado dias e não fizeram nada. Não passaram duplo J, nada, não resolveram, não fizeram nada. Ficou internada só para bater a meta de internação. E aí, agora, deve ter o quê? Umas 3 semanas, ela fez 40 graus de febre aqui na clínica. Eu falei, você vai embora agora, só que você não vai pro pronto-socorro que você foi da primeira vez. Você vai pro hospital que você ficou internada, já vai direto pra lá. Ela, será que eu tô com sepsis? Eu falei, não sei, você não sente nada, você não tem taquicardia, nada, só a febre, vai pra lá. E ela foi e não deu outra. Sepsi, ficou internada. Aí, por que ela teve sepsi e ficou internada na UTI? Aí, depois de 3 dias, passaram do J. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui. Você, médico, sabe disso. E quem é enfermeira sabe disso. E quem tá ali sabe de tudo isso. Na época de Covid, a gente viu tantos bafafás sobre isso também. Quem conseguiu UTI, quem não conseguiu UTI. Enfim, são várias questões. Então, nós que dedicamos tempo da nossa vida para estudar diversos tipos de conhecimento empresarial, conhecimento de comunicação, de conexão com o paciente, de encantamento. Por que isso está errado, né? Muito pelo contrário, eu acho que estudar tudo isso me tornou uma médica melhor. Eu sou mais atenciosa, eu me preocupo mais com a experiência do meu cliente, eu me preocupo mais em entender o que realmente está incomodando aquela pessoa, se o motivo pelo qual ela marcou a consulta é realmente o motivo pelo qual ela está lá, se tem alguma coisa por trás, se tem alguma coisa que ela não está me falando, sempre né? Tem, e como que eu posso perguntar, abordar. Então eu tenho paciente que você pergunta assim, o que você fez, né, com a doutora Carol? E ela fala assim, eu passei na prova da OAB, eu fiz um TCC, porque a gente fez muita coisa junto. Né? Emagrecimento foi uma coisa que a gente fez nesse processo, mas período. A gente passou junto por muitas jornadas de vida. E isso é sensacional. Essa sensação de transformar a vida das pessoas é muito boa. Outro dia atendi uma paciente que falou assim, ela perdeu 7 quilos em acho que 5 semanas. E ela falou assim, ela é polícia civil, falou assim, eu acabei de voltar de férias, cheguei lá e todo mundo ficou assim, mas como assim você voltou de férias 7 quilos mais magra? Tipo, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Então imagina, você passa, pessoa de férias, geralmente todo mundo volta com mais gordinho, né? E ela teve toda essa experiência de passar por isso e chegar lá se sentindo melhor, mais bonita, mais feliz com o objetivo dela. Então, assim, é sobre essa transformação, é sobre você ouvir o Chapeiro falando que a informação, o conteúdo, a blogueiragem que você faz ajuda e transforma a vida dele, é sobre olhar no olho das pessoas, é sobre os depoimentos que a gente tem. É isso que eu acho que também faz a gente ter força para continuar empreendendo, porque não é nada romântico, né?
Nada romântico. Mas a gente quer transbordar na vida dos outros, né, Lê? Eu não sei o quão... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E esses dias eu tava vendo uma passagem na Bíblia, que eu não vou me lembrar, gente, eu não sou o Thiago Brunet, eu não sei a Bíblia de cor, mas que ela quer dizer o seguinte, que é nossa obrigação prosperar, ser luz e iluminar a vida dos outros, levar a prosperidade para frente. Sim. Então, se você não está vivendo o teu propósito, se você não está prosperando como deveria, prosperar não é só ganhar dinheiro, é crescer, é amadurecer, é melhorar. É superar os seus medos, aquilo que te mantém preso naquele mesmo lugar, assim, naquela mesma vida. Se você não está fazendo isso, você não está cumprindo com o seu propósito e você não está sequer cumprindo com aquilo que Deus espera da gente. E, nossa, eu achei, assim, tão bonito. E é verdade, né? Mais do que o meu propósito, só assim, o que se espera de mim? E como que eu posso transbordar na vida das pessoas? Quando eu melhoro como pessoa, tudo que está ao meu redor melhora também. E quando a gente é apenas médico, e não desmerecendo, a gente já faz muito sendo médico, né? Eu tô dizendo aqui médico e empresário, mas sendo somente médico, a gente já faz muito pelas pessoas. Às vezes a gente até tem um ego muito grande por isso, porque muitas vezes a gente se sente Deus pelo potencial. O bom de conhecer empresários fodas é que a gente fica humilde, né? Porque você vê exatamente, que a gente não é você o nosso não é ego. tudo isso, Exato. né? Você não era tudo isso que você imaginava. Exatamente. Meu sócio fala assim, gente, meu padrão de médico é você, Letícia. Eu fico chocada com os outros médicos que eu converso, porque são pessoas que têm o ego lá em cima, que na verdade ainda não conquistaram coisas, não construíram coisas, são medrosos, não são corajosos, mas o ego é lá em cima. Então a gente já consegue fazer muita coisa pelas pessoas sendo médico, mas o potencial que a gente tem sendo empresário de transformar, de transbordar, de replicar é muito maior. Você pode ter na sua própria clínica outros médicos, outros profissionais que aprendem com você, que replicam o que você faz e que você impulsiona, que crescem, que você cresce junto, ou seja, você impacta várias pessoas, outros pacientes, porque a gente tem nossa hora limitada, mas eu consigo impactar mais pacientes, a minha equipe, como eu transformo a vida de outras pessoas, de outras famílias, através de ter pessoas, equipe trabalhando com a gente. Então, é sobre tudo isso, né, que a gente... É muito maior do que a gente só, do que o nosso CPF. Né? Você causa muito mais impacto quando você está dando mais atenção para mais pessoas. Sim. Isso é muito gostoso. E, Carol, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Que o médico ele é treinado para salvar vidas e não para outras questões. Quando você percebeu, assim, que estou empreendendo agora, já é um caminho sem volta, não sou só médica mais, quando que você percebeu, assim, que precisava de buscar conhecimento diferente? Quando eu comecei a ter funcionários, porque na hora que você tem funcionário, outras vidas dependem de você. E aí o sustento de outras famílias depende do sucesso do meu negócio. E isso é uma responsabilidade grande, né? Que, poxa, quando eu entrei na faculdade de medicina eu pensava, outras vidas vão depender de mim, no sentido de uma emergência, uma parada cardíaca, né? Aquele ego inflado do médico. Sim. E hoje eu vejo que, assim, eu não posso parar, eu não posso desistir. Porque se a minha empresa afundar, várias pessoas afundam comigo. Essas pessoas contam comigo, elas contam com o meu melhor todo dia para manter o sustento da casa, da família. Então, a hora que eu vi que eu tinha funcionários e vi que eu não podia só pensar assim, cara, eu tô cansada, eu vou jogar tudo pro alto. E aí você pode falar assim, não, mas eles conseguem trabalhar em outro lugar. Se der errado, se quebrar, se tudo der ruim, eles conseguem trabalhar em outro lugar. Será? Essa semana, e eu recebo muitas vezes, tem pessoas que saem do time da equipe por diversas questões. Eu tenho uma enfermeira que gostava muito de trabalhar com a gente, ela saiu por uma questão pessoal, de uma pessoa da família que estava doente na época, ela escolheu parar de trabalhar um tempo para cuidar. E recentemente ela me mandou mensagem, falou assim, tem vaga, quero voltar. Eu falei, quando tiver eu vou me lembrar de você, mas nesse momento não tem. Então, será que é tão simples assim? Se a gente falhar e tudo aquilo que a gente constrói, que a gente replica dos nossos sonhos para as pessoas que estão com a gente no início, que apostam, que entram, e aí de repente você vai
deixar tudo isso desmoronar? Não, não tem essa Não opção. dá. Não, e eu entendo que assim, eu não sei qual é a sua visão, tá, Lê? Mas eu não sou super romântica em relação ao meu negócio. Então eu Nem penso eu. o seguinte: a minha empresa não é uma família. Minha família somos eu, meus pais, minha Isso, irmã, meu isso. marido e minha filha. A minha empresa é um time. E time a gente escolhe. A gente treina e a gente troca. Exato. Deu Mas resultado, sim, não fica, deu. não deu, Mas troca, é da igual. mesma maneira que eu não acho que eles me devem gratidão eterna no sentido de, eu tenho algo melhor, mas eu não posso sair porque foi a primeira chance. Não, eu quero que eles cresçam. Se houver uma oportunidade melhor, uma oportunidade que eu não posso cobrir, jamais eu fico magoada. Eu acho que eles têm a responsabilidade de fazer o que é melhor para eles também. Mas isso não significa que eu não pense neles, nos meus funcionários, nos meus colaboradores, porque ninguém quer procurar emprego. Ninguém quer passar pelo estresse de ter uma incerteza, de não saber o que vai acontecer no próximo mês. Então eu me sinto sim responsável de que eu preciso crescer, eu preciso ter sucesso, eu preciso prosperar, porque aquelas pessoas contam comigo. Talvez elas não dependam de mim, elas têm Mas outras elas opções, contam, mas elas contam que é a comigo. questão do que eu tô falando. Quando a gente traz alguém para o nosso time, você vende para ela o seu sonho. É assim, esse é o jeito Quantum Life de ser, esse é o jeito Instituto Com Carol Magalhães de certeza. ser. Então a pessoa, se ela vai crescendo com você, ela vai crescendo porque ela se inspira em você. Tem uma pessoa aqui da equipe que fala assim pra mim: nossa, não tem melhor vendedora que você. Eu falo, claro que não. Você também é uma excelente vendedora. Você pode aprender comigo e eu posso aprender com você. E a gente vai inspirando as pessoas. Então, a gente pega também essa responsabilidade. A gente quer que a pessoa acredite no nosso propósito, né? Eu tenho um exemplo legal que uma das minhas secretárias, recepcionistas, é a Jenny. Ela é uma querida. Quando ela veio fazer a entrevista, a Jenny estava num grau muito alto de obesidade. Muito. E eu lembro que na entrevista eu falei para ela, olha, eu não deixaria de te contratar pelo seu peso, apesar da gente ser uma clínica que trabalha com emagrecimento. Mas um peso saudável, emagrecimento, uma vida saudável é o que eu acredito, é o propósito do meu negócio. Se você entrar para o meu time, você tem acesso a tudo. E eles têm acesso aos meus médicos, aos meus tratamentos, todas estão lá chipadas também. E eu perguntei, você quer isso? Porque se você fizer parte do meu time, você vai precisar viver o meu propósito. Você vai precisar buscar um estilo de vida mais saudável. Eu vou te ajudar do mesmo jeito que eu ajudo os meus pacientes, mas eu só quero você aqui se isso é uma coisa que você quer para sua vida. Se você fala assim, não quero, acho isso um ambiente tóxico, tá tudo bem. Aí você não tá alinhada com a cultura da empresa. E não é uma cultura de magreza, é uma cultura de saúde. E ela falou assim, não, eu quero. Nossa, eu quero muito. Ela ficou muito feliz quando eu disse que ela poderia ser, que ela seria paciente da clínica, né? E a Jenny já perdeu 24 quilos, gente. Tá maravilhosa. Ela é um dos cases de sucesso da clínica. É a nossa recepcionista. A gente tem muitos aqui também, o João. Os pacientes falam assim, o que o João fez? Eu quero fazer o que o João fez. Exatamente. A gente tem vários aqui também. E é fantástico. E eu tenho essa mesma visão que você, Carol, sobre time. Não é família, até porque família, independente de qualquer coisa, a gente não pode mandar embora. Continua sendo família. Se você se dá bem, se você não se dá bem, é a família que você tem. Mas empresa não tem nada a ver com isso. E sociedade também. Eu levo isso até para a sociedade. Eu entrevistei a Lari e aí eu trouxe muito esse contexto do ambiente familiar nas empresas, né? E eu gostei muito de uma vez que a gente estava conversando, que ela falou que o marido dela, que hoje é sócio, quando ele entrou e foi trabalhando e foi subindo todos os cargos para depois virar sócio. Ela falou, ele só vai virar sócio se ele realmente tiver justificativa, exato, para isso. Então, mesmo se tem família no negócio, ali não é família, ali é negócio, é empresa. Porque a empresa precisa pagar conta. Na pandemia, a gente manteve todo o nosso time, salário de todo mundo, com a clínica funcionando 2 vezes na semana só, porque a gente não fechou completamente, porque tinha pacientes que dependiam do tratamento, mas também não abria todos os dias. Então, acho que são várias questões que não têm relação com
a nossa vontade. Por isso que eu falo, eu não romantizo. Aqui não é o que a Letícia gosta, não é, é o que funciona para o negócio, para os pacientes, para o que a gente tem, para a nossa cultura e funciona. Assim. Se você tratar as pessoas sempre como pessoas, sempre com respeito, por isso que eu falo, o empresário é especialista em gente, tanto quanto o médico, funciona. Aí o seu time funciona, o seu negócio funciona e aí os seus clientes também ficam mais satisfeitos, né? E Carol, você já teve medo de arriscar alguma vez? Sempre. Que bom. Eu sempre tenho medo. Ai, que orgulho, gente. Eu tenho medo. Que coisa boa. Todos porque arrisca, os dias. mas tem medo, mas arrisca. Não sei de quem é essa frase, mas existe essa frase, né? De que o medo não é... Aliás, coragem não é ausência de medo. É você arriscar com medo apesar mesmo. Do medo. Né? É fazer apesar dele. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou medrosa, eu fico com medo, mas eu respiro fundo e falo, bom, o não eu já tenho, vou atrás da humilhação. Bora lá. E a gente, eu acho que é sobre a gente desafiar a gente mesmo, se superar. Por exemplo, hoje as pessoas me veem aqui gravando esse podcast, batendo papo, um monte de câmera aqui filmando a gente. Primeira vez que eu fui gravar, os primeiros vídeos que eu gravei na minha vida, há 10 anos atrás, era um desastre. Para gravar um vídeo de 1 minuto, eu quase derrubava minha casa inteira. Era uma confusão, porque para mim era um desafio muito grande. Eu sei que muitas pessoas passam por esse desafio. Mas eu tive um momento de virar minha chave, mas foi porque eu não desisti, eu arrisquei, eu superei todos os meus incômodos e desconfortos, mas falei, é uma coisa que é necessária? É necessário, tem que ser feito? A gente não faz só o que gosta, não. E a gente tá passando por um outro momento de virada, eu acho que a gente tá passando por isso juntas, né? Que foi o ser médica, que é difícil, é um desafio, muita gente desiste. Aí ser empresária e vamos lá, tem infinitos desafios e construir uma empresa de sucesso. E aí a gente resolveu parar e ficar satisfeita? Não, vamos replicar. Vamos replicar, vamos colegas, ser mentora, né? Vamos colocar um monte de gente questionando, apontando o dedo e querendo investigar o que a gente faz. Poxa, dá medo, ser mentora dá medo, porque você tá ali para ensinar e inspirar pessoas que já são excelentes profissionais, né? E você tem que manter eles motivados, inspirados, tirar dúvidas, controlar o emocional dessas pessoas. E quando você se expõe a isso sim é uma exposição muito grande. Exato. Porque você tá tem nos que seus se abrir pares, completamente para médicos, para colegas. É diferente quando você tá com um paciente na frente, que eu não tenho que falar mediqueza, eu não tenho... outro tipo de abordagem. Quando a gente tá com colegas, a gente já sabe. A gente vai ser julgado, criticado, investigado, olhado, a expectativa é extremamente alta. Deixa eu ver se é tudo isso mesmo que ela mostra que né? Então, expectativa versus realidade. Começar essa parte, assim, da mentoria foi uma coisa que me deu medo, ao mesmo tempo que eu queria muito, porque eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de motivar pessoas, mas que eu falava assim, caramba, será que eu vou ser boa nisso? Eu lembro o primeiro curso que eu dei, que foi um curso de procedimento, e eu cheguei lá e falei, nossa, tomara que dê tudo certo. Gente, depois dos primeiros 10 minutos que eu tava dando a aula, eu pensei, pô, acho que eu nasci pra isso aqui, gostei, achei um novo propósito. De verdade, assim, sabe? A hora que passou a onda do nervosismo, eu falei, caraca, não é que eu levo jeito? Não é que foi legal, não é que eu gostei? Eu gostei. Eu falo assim, depois que o bichinho da venda pica e você gosta de verdade, porque hoje eu gosto de vender, eu tenho prazer de vender, eu sou outra pessoa o dia que eu vendo horrores, muda meu humor, é tudo maravilhoso. Eu falo que quando eu fazia, no começo que eu entrei na medicina, eu falava, nunca vou fazer consultório. Eu escolhi cirurgia porque eu não me via no consultório. Eu falo que a gente paga língua e a gente muda, gente, é normal. E eu cheguei, antes da medicina, eu cheguei a fazer 1 ano de biologia em Viçosa, eu amava a faculdade, adorava. Mas eu falei assim, todo mundo aqui, eu queria fazer pesquisa. Todo mundo era professor. Falei, professor é um negócio, tá aí, um negócio que eu não vou ser na vida. E a gente paga todas as línguas, porque depois que você começa a ensinar para a equipe,
Se aí vem um colega e te pergunta uma coisa. Tem uma médica que eu vou entrevistar também, que eu falo pra ela que tem as mentorias oficiais que eu dei pra ela e as extraoficiais que eu dei, porque a gente é amiga nos jantares, nas vezes que a gente se encontra, todos os empurrões que eu dei pra ela, eu falei, meu Deus do céu, sai do lugar, sabe? Então, eu acho que a gente vai se desafiando e rompendo coisas, barreiras, crenças que a gente teve, né? Você nasceu médico assim, você não precisa morrer médico assim, você pode ser muito além disso, muito mais. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que buscar evoluir sempre. Eu gosto de ser uma pessoa inconformada, eu sempre quero mais, melhor, ambiciosa, né? Num sentido positivo, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero conhecer pessoas sempre que me puxem, eu quero estar perto de pessoas que me motivem a ser melhor. Você é uma dessas pessoas, a gente troca muito, fico feliz, a gente conversa, troca ideias, né? E é engraçado, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente trabalha com a mesma coisa na clínica, em tudo a gente trabalha com emagrecimento, e a gente nunca se viu como concorrente, ou não gosto dela, nunca teve um pensamento de escassez, né? Do tipo, mas se eu ajudar a ler, meu consultório é 15 minutos aqui. Se eu ajudar a ler, eu vou ter menos pacientes? Mas pelo contrário, eu quero falar que você pra ela cresça. as coisas que eu faço, se ela me falar as coisas que ela faz, de jeito nenhum. Não, a gente quer que o outro cresça. Eu acho que por isso que a gente acabou indo para essa parte de educacional e que a gente quis ser mentora, porque quando você quer mentorar alguém, você quer que a pessoa cresça, você quer que ela cresça e cresça rápido, que ela não cometa os erros que você cometeu. Então o mentor, ele dá um mapa, né? Ele fala assim, não vai por aí porque eu já fui e caí num buraco. Vem pra cá que eu já pisei nesse caminho, aqui é mais seguro. Então você tem que ter uma mentalidade de crescimento, porque se você vai ajudar colegas de profissão da mesma área que você e você tá com um pensamento de escassez, de achar que se alguém ficar bom, você vai perder dinheiro, perder cliente, você não dorme. E assim, gente, sério, o mercado, ele é enorme, a quantidade de pessoas que precisam de médicos humanos excelentes, empresários com entendimento, com conhecimento além do conhecimento técnico, é muito grande, a gente não tem essa demanda ainda para... O Brasil é abundante não tem, demais. O mundo é abundante e a gente não tem, porque quando você tem uma cabeça de empresário, você olha para tudo diferente. Fala em todos os lugares que eu estou. No cinema, a propaganda do cinema, isso é um insight. Todo o meu olhar hoje para qualquer coisa, ele é diferente. Ele é diferente. Você aprende em qualquer lugar que você estiver. Você aprende em qualquer lugar e ensina em qualquer lugar. A gente está conversando, a gente está aqui, a gente está no jantar, a gente está tomando um vinho juntas, eu e a Carol. A gente está sempre trocando ideias. Eu falo uma coisa que eu faço, ela fala, como que é a sua mentoria? A gente está sempre trocando. E isso faz com que a gente também cresça, evolua cada vez mais. Que é a frase que a gente falou no jantar, né? A competição, ela existe na base. No topo, as pessoas se ajudam. Que bom fazer parte de um ecossistema de mulheres que ajudam outras mulheres, de médicos que ajudam outros médicos e da gente poder fazer trocas como essa, né? De você me convidar para o seu podcast, a gente trocar tanta ideia maravilhosa, sem nunca ter um pensamento de escassez, sem nunca se preocupar de mas será que isso vai ser bom pra ela? Não, a gente quer que seja. Que seja bom pra ambas, exato. Os cortes vão estar nos perfis das duas e quem gosta da Carol e quiser fazer com a Carol e quem gostar de mim quiser fazer comigo e eu quero fazer uma parte com a Carol, uma parte com a Letícia. É um ganha-ganha. A gente quer que... Jamais eu penso assim, não quero que ela fique boa demais. Então, tomara que fique melhor. Eu quero ver uma mentorada minha ficar muito melhor que eu. Exatamente. Que seja um big case de sucesso, né? Que eu vou falar assim, olha, eu participei daquilo ali, hein? Foi eu que contribuí para isso. E já que você falou de erro, qual foi o maior erro que você cometeu empreendendo e o que você aprendeu, Carol, com esse erro? Maior erro? Demorar muito para tomar decisões acertadas. Às vezes, tomar decisões precipitadas é ruim, mas demorar muito para se decidir, às vezes é tão ruim quanto. Hoje eu sou a favor do primeiro cresce e depois organiza. Porque quando a gente tá muito devagar, muito medroso, a gente fica para trás.
Tem que começar. A gente tava falando disso, não tem problema nenhum de falar isso. Ela falou assim, eu quero fazer meu podcast. Eu falei, você vai fazer seu podcast? Quero ser convidada também. E ela tá ajustando lá o lugar. E eu falei assim, Carol, eu decidi começar. Eu peguei a nossa sala de reunião aqui na clínica e adaptei o estúdio. A gente começou assim, porque primeiro começa, depois melhora, Depois né? melhora, exatamente. Então, essa questão da gente ter essa mentalidade também de não demorar, porque você perde o time. E eu vejo muito isso, os médicos são medrosos, demoram a tomar decisão, não é questão de dinheiro, é questão de você tomar uma decisão e falar assim, eu vou fazer o que eu precisar fazer e vou adquirir o conhecimento que assim, eu vou precisar fazer, eu vou entrar nisso aqui e eu vou fazer isso dar certo. certo. É isso. Então, o assim, que eu tiver de fazer. Isso foi um erro que eu cometi no passado e que hoje raramente eu cometo, mas eu prefiro cometer o contrário, eu prefiro entrar de cabeça e de repente descobrir que não era pra mim, do que ficar pensando demais e perdendo meu tempo, porque quando a gente pensa muito, a gente perde a nossa coragem. E aí volta na frase que você colocou aqui de abertura. Se você tomou uma decisão que foi errada e o resultado não foi o que você gostaria, você aprendeu. Exato. Então, de qualquer forma, foi bom. Agora, se você não tomou a decisão, ficou no Você não ficou sabe. no medo, você sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha. Mas será que poderia ter dado certo? Prefiro me arrepender de ter tentado demais. Exato. Né? E, gente, aí eu fico também ouvindo várias... porque agora não dá, porque agora eu tô fazendo essa pós-graduação, porque agora eu tô fazendo tal coisa. Não, porque eu ainda não tenho o meu consultório, eu atendo no consultório do fulano. Não tem momento ideal assim. Nunca vai ter. O melhor momento para ter começado era ontem. O segundo melhor é agora. Não dá. Vocês acham que o nosso negócio tá perfeito? Lógico que não. Lógico que não. A gente tá em constante evolução. E a gente nem conta melhoria frota, e tá? nem quer que esteja também, exato, porque se o que tá perfeito não pode mais parado evoluir. E já não tá crescendo, eu penso sempre isso, exato. Não existe perfeição. Eu tô sempre buscando evolução. Evolução é mais importante do que perfeição. Então é sempre estar melhor. Se você for esperar a hora perfeita, você não faz nada nessa vida. Não tem hora perfeita para você entrar na faculdade, não tem hora perfeita para você se formar. Às vezes você tá querendo fazer uma faculdade, tá achando assim, mas já tá muito tarde. Meu amor, o tempo passa, você fazendo ou não. Então, a melhor hora era ontem, a segunda melhor é agora. Exato. E o sucesso, ele gera complacência. Se tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo perfeitinho, você se acomoda. É fácil você se acomodar. E aí no vucu-vucu, naquela confusão, isso aqui tá dando muito bom, mas isso aqui tá bagunçado, beleza. Qual é a prioridade? Vamos arrumar aqui, vamos arrumar lá. Então, você tá achando que a sua educação empresarial, a sua jornada de empresário vai ser uma coisa linda, romântica, certinha, bonitinha? Primeiro eu vou abrir meu consultório, vou colocar a placa, vai estar tudo lindo. E aí não vai ter ninguém na sua frente, né? É muito comum com recém-formado falar assim, não, quando eu tiver o meu lugar, aí eu vou começar a pensar em marketing. E eu penso, meu amor, começa a fazer seu marketing na faculdade. Mas eu nem sei o que eu vou fazer. Não importa. O importante é as pessoas saberem que você vai ser médico um dia. Começa. Né? Em 2025, pelo amor de Deus. Tem que estar pensando já no seu marketing pessoal, no seu posicionamento. Tem um menininho novinho na internet que é um gêniozinho assim, mas que ele fala um monte de coisa com o médico. Já viu o Davi? Não vi. Gente, é um menininho pequenininho, que ele é um gênio, tem um QI avançado, e ele explica mediquês mais do que muitos médicos. A quantidade de seguidores que ele tem, ele não é médico, nem sei se será um dia uma criança, mas que já tem um QI avançado e já sabe tudo de medicina. E a quantidade de gente que quer escutar ele. Ele não é médico, mas ele fala sobre saúde e coisas que a pessoa quer ouvir, né? Fala de energético. Não é médico, mas é um grande comunicador. Exatamente. E a gente está chegando perto aqui do nosso encerramento e eu sempre tento rápido, né? O tempo voa quando a gente está se divertindo. É bom demais, né? E eu tenho duas perguntas que são perguntas que a gente sempre deixa de surpresa para o final. E a pergunta é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso? Agora não é sobre empreendedorismo em si, mas sobre sucesso. E que você só descobriu depois de muito tempo que não era nada daquilo. Que só trabalhar muito era o suficiente. Não é. Só ser bom também não é. Todos os dias, uma pessoa muito boa é vencida por uma pessoa mais conhecida. E ser o melhor não adianta se as pessoas não souberem disso.
Exato. E que você pode ser o melhor especialista na sua área, ter estudado em Harvard, mas se ninguém te conhecer e não tiver um paciente na sua frente, de nada serve todo a especialização e o conhecimento que você tem. Maravilhoso, Carol. E se você tiver 30 segundinhos para dar um conselho aí de empresária médica e mentora para médico empreendedor, qual o conselho, um recado final que você quer deixar? Se coloque nos ambientes corretos. Tá no ambiente certo, com as pessoas certas, que já trilharam os caminhos que você quer trilhar, vai acelerar o teu resultado demais. O seu mundo expande, a sua visão expande e a nossa mente, ela só é capaz de imaginar aquilo que a gente viu, né? Então, quando você acessa um ambiente maior do que você e você vê o que as pessoas estão fazendo e você vê o quanto as pessoas estão crescendo, a partir daquele momento e só a partir desse momento você é capaz de se imaginar naquela posição. Então, ambiência muda tudo e a Lê é muito boa nisso. E a gente, quando a gente está estudando, né, independente da fase da nossa formação, que a gente está estudando na teoria, no livro, e aí quando você se depara com a vida real, com a prática, com o atendimento, com o consultório, com a cirurgia, claro, o embasamento ele foi fundamental, mas você vê que as coisas elas não são tão parecidas com a teoria, e que você só começa a aprender de fato quando você está na prática. Dirigir é a mesma coisa, você pode fazer lá toda a parte técnica, mas você só vai ler todos os livros, mas se você não for para a rua dirigir, prática, as coisas não vão funcionar. E a educação empresarial, se você quiser ler livros sobre, eu tenho vários e eu adoro e gosto, me inspiro neles, mas eu não aprendi nada nos livros. Você pode fazer uma pós-graduação, um curso técnico, uma formação em gestão empresarial de 1 ano e meio. É maravilhoso, mas não é o suficiente. Não é o suficiente porque você não está num ambiente com pessoas que estão respirando e vivendo o empreendedorismo todo dia. É só você olhar que nenhum grande empresário, os maiores empresários, fizeram faculdade de administração de empresas. Eles são formados na Universidade da Rua. Na Universidade da Rua. Da vida. Fazendo, da ambiência. Na vida, na ambiência. Das pessoas. E a gente, obviamente, como médico, a gente não está falando contra o ensino tradicional. Não a gente é está isso, falando é a base. que isso não é o suficiente. Exato. Você não precisa ter skin in the game. Você precisa arriscar a própria pele. Você precisa se colocar na situação para você aprender com ela, aprender com os teus erros com quem e continuar. E aprender com quem faz, com quem quer, né, a pele no jogo, aprender com quem faz, quem está vivenciando aquilo. E por isso, né, o que a Carol trouxe aqui de recado final, tô só amarrando isso, que é a questão de você estar nos ambientes certos, porque às vezes numa conversa, uma coisa que a pessoa fala, você fala assim, ah, Letícia, mas você vai, por que você ainda está em grupos de empresários e você vai lá ouvir sobre vendas? Você não sabe vender? Óbvio, claro que eu sei vender. Mas cada vez que você escuta uma pessoa e que seja a mesma pessoa falando do mesmo assunto, alguma coisa vai ser diferente, porque o seu momento é diferente. A sua maturidade é diferente, a sua mentalidade é diferente. Você já está pronto para assimilar uma outra coisa e fazer uma outra virada de chave no seu negócio. Então faz sentido eu aprender zilhões de vezes com a mesma pessoa? Claro que faz. Lógico que faz. Sim, porque excelência é repetição, né? As pessoas acham que assim, eu assisti uma aula sobre um procedimento cirúrgico, isso te torna um bom cirurgião? Não, te torna um bom cirurgião é fazer 100 cirurgias. 100 cirurgias e repetir aquilo. Então, se você quer aprender sobre vendas, você vai precisar ouvir sobre vendas 1000 vezes, vender 2000 vezes, se colocar nesse ambiente infinitas vezes, porque você sempre tem como melhorar. Então, achar que sempre assim, eu não busco a perfeição, eu busco evolução. Então, enquanto eu tiver clareza de que eu não sou perfeita, eu tô sempre hábil a melhorar e a evoluir. Isso é ótimo. Essa é uma habilidade que às vezes a gente precisa trabalhar e desenvolver, porque, por exemplo, eu tenho tendência a ser perfeccionista. Se eu fosse parar nisso, eu não ia passar por cima de várias coisas em mim que não são perfeitas, na minha comunicação que não são perfeitas, no ambiente, em qualquer outra coisa que não é perfeita, e ia ficar parado esperando. As coisas... O perfeito não existe, não ele existe, não chega. Não chega Não adianta nunca. esperar o momento perfeito, porque ele não vai aparecer. Carol, muito obrigada
por esse Eu papo, que por essa agradeço, conversa. foi ótimo. Foi uma delícia, foi ótimo. E espero que o que a gente trouxe aqui inspire muitos médicos a serem corajosos, a agir apesar do medo e a tomarem excelentes decisões daqui para frente. Com Muito certeza. obrigada.